E aí galera, e aí pessoal, irmãos em Cristo, vamos para mais um então. Esse vídeo, essa parte vocês vão ficar pasmos. Eu tenho costumado dizer que atentai aos sinais e ultimamente eu não tenho assistido muito televisão, não tenho visto muitas informações do Brasil, também não tenho visto muita internet, porém, como eu disse para você, observar os sinais. Eu observei 3 sinais que Deus me deu nessa semana. O primeiro sinal foi, tem um apóstolo Hermínio, Ministério Mevan, ele fez um estudo completo das profecias que os profetas atuais do nosso tempo contemporâneo agora fizeram. Ele deu os anos e deu os nomes de quem falou essas profecias. Então, você dá uma olhada nesse vídeo que ele fez do apóstolo e você vai ver que estava falando do tempo de Jacó. Jacó aqui, do livro de Isaías de 40 a 44. 2014, por exemplo. Então o que acontece? O ciclo de Jacó passou. Só que aí eu vou me lembrar de um louvor da Damares, um vencedor, que Deus tinha feito esse louvor para ele. Ele é mais ou menos assim: está surgindo aí um novo vencedor. Ele é alguém do coração de Deus. Um novo nome virá sobre essa terra. Quem sabe esse nome seja o seu. Então é desse tempo. Outro sinal que Deus deu do Edir Macedo se chegando ao Lula, invertendo aquilo, se contradizendo na opinião que ele tinha antes. Isso é outro sinal, sabe por quê? Porque lá em Zacarias, antes do capítulo 17 de Zacarias, Deus fala de um pastor que rouba as suas ovelhas, que gosta de dinheiro e faz qualquer prática para obter dinheiro. E Deus fala que ceifa esse pastor. E esse pastor é o Edir Macedo. Você lê mais adiante em Zacarias, está escrito assim, que Deus também ceifa, mata o pastor inútil. E esse pastor inútil, Jacó, está entendendo? E outro sinal que Deus deu nesses últimos dias é o Bolsonaro, na Igreja Assembleia de Deus, praticamente pregando a palavra. E é esse sinal que também está aqui em Isaías e nós vamos falar nele agora. Você vai se surpreender. Ouça só a leitura, ela é clara, ela é direta, ela não tem como não ter interpretação, ela é muito direta essa palavra. Então, acabou o ciclo de Jacó, começou uma outra. Veja só, a de Bolsonaro, ou seria Ciro espiritualmente. Vamos ver. Que digo a profundeza, seca-te e eu secarei os teus rios. Aí começa Ciro. Que digo a Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo aquilo que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Aí vocês vão se lembrar que ele estava se juntando com Trump para poder construir o templo. Assim diz o Senhor ao seu ungido a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da sua face, e de cingir os lombos dos reis para abrir diante dele as portas não se fecharão. E irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, espedaçarei os ferrolhos
de ferro. Dar-te-ei os teus ouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamo pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Lembra que isso é recente, ele não era cristão. Ele nunca foi cristão, na verdade, né? Está sendo agora. E vai se tornar um pastor. E olha só a palavra como é forte. Por amor do meu servo Jacó de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome. Pus o teu sobrenome. Agora segura essa. Jair Messias Bolsonaro. Ainda que não me conhecesses, mesmo não sendo cristão, eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há outro Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascimento do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Destilai os céus dessas alturas e as nuvens chovam por justiça. Abra-se a terra e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barros, porventura dirá ao que formou, que fazes a tua obra, não tens mão? Ai daqueles que diz ao pai, que é o que geras, e à mulher que é a que dá a luz. Assim diz o Senhor, Santo de Israel, que formou. Perguntai-me coisas futuras, demandai-me acerca aos meus filhos e acerca das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam aos céus e todos os seus exércitos desde as minhas ordens. Eu despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Agora eu faço outra ressalva. Essa palavra vai se cumprir porque o Trump vai ser reeleito e aí eles vão fazer com que isso aconteça novamente, né? Reconstruir o templo de Israel e por aí vai. Assim diz o Senhor, o trabalho do Egito e o comércio das etíopes e dos sabios, homens de alta estatura passarão para ti e serão teus. Irão atrás de ti, virão em grilhões e diante de ti se prostrarão, fartearão as suas súplicas, dizendo, deveras Deus está em ti, e não há nenhum outro Deus. Verdadeiramente tu és o Deus que te ocultas, o Deus de Israel, o Salvador. Envergonhar-se-ão e também se confundirão, todos cairão juntamente na afronta os que fabricam imagens. Porém Israel será salvo pelo Senhor com uma eterna salvação, por isso não serias envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e fez. Ele a confirmou. Não a criou vazia, mas a formou como se fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo nem em lugar algum escuro da terra. Nada disse a descendência de Jacó. Buscai-me em vão. Eu sou o Senhor que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que escapastes das nações. Nada sabem ou que conduzem em procissão as suas imagens de escultura feitas de madeira e rogam a um Deus que não pode salvar. Então, nesse tempo vai ter um avivamento no Brasil, a partir do Brasil, e isso vai cair por terra, a idolatria. Anunciai e tomai o conselho todos juntos para quem fez ouvir isso desde a antiguidade. Quem desde então o anunciou, porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu, Deus justo e salvador, e não há além de mim.
Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça e não tornará atrás. E diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda a língua. De mim se dirá deveras no Senhor haverá justiça. Até ele virão, mas serão envergonhados todos que se indignarem contra ele. Mas no Senhor será justificado e se gloriará toda a descendência de Israel. Isaías 46. Agora deixa eu só fazer uma explicação para vocês. Vocês lembram que eu estava dizendo que Deus estava conduzindo 3 caminhos? Então, o de Jacó, o ciclo aparentemente se findou. Começa o de Ciro. E aí o que nesses tempos e nesses anos, Deus tem levantado profetas. E um fala uma coisa, um fala outra e o outro fala outra. E na verdade eles brigam entre si porque eu estou falando a verdade, não, é eu que estou falando a verdade. Na verdade todos estão falando a verdade e todos estão sendo usados por Deus. Porém, Deus está conduzindo 3 histórias e está usando cada profeta para levar uma história. Então parem com essa contenda, não vai levar a nada. Falem aquilo que Deus mandou falar e pronto, acabou. E você que ouve as profecias e as julga, não as julguem, porque elas vêm de Deus. Elas vêm de Deus. Ok? Um exemplo, tem a pastora Valdirene Moreira, muito usada por Deus, que fala muito sobre Bolsonaro. Até o último momento, ela disse que Bolsonaro ia ganhar e não ganhou. Naquele momento estava acontecendo alguma coisa que faria com que Bolsonaro ganhasse. Só que estava tendo uma guerra espiritual aí. Era para levar e o inimigo tentava barrar. Então alguma coisa iria acontecer que iria fazer com que Bolsonaro ganhasse. Ok. Porém ele perdeu. Concorda? Ok. E estamos ouvindo muitas outras profecias. E para você ver que a palavra de Deus é verdadeira e não erra. E outra coisa, Deus já sabia que Bolsonaro iria perder, só que Deus iria intervir antes. Porém, perdeu. Agora ouça o próximo capítulo que você vai se assustar. Isaías 47. Aí Bolsonaro perdeu, aí todos sabem da névoa negra que está sobre o Brasil, né? A guerra espiritual, a guerra entre o bem e o mal, entre Deus e o diabo. Olha só o que diz Isaías 47. E disseste, eu serei senhora para sempre, até que agora não te importaste com essas coisas, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a prazeres, que habitas tão segura, que dizes no seu coração, eu sou, e fora de mim não há outra. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda dos filhos. Porém, ambas essas coisas virão sobre ti no mesmo dia, perda de filhos e viuvez, e a tua, em toda a sua plenitude, virão sobre ti por causa da multidão das suas feitiçarias e da grande abundância dos teus encanamentos. Porque confiaste na tua maldade e dissestes, ninguém me pode ver, a tua sabedoria e o teu conhecimento. Isso te fez desviar e dissestes no teu coração, eu sou e fora de mim não há outra. Portanto, sobre ti virá um mal sem que saibas a sua origem, e a destruição cairá sobre ti sem que possas evitar, e virá sobre ti de repente desolação que não podes conhecer. Deus está falando espiritualmente de um espírito ruim. Seria Jezabel, Jezabel e seus demônios, o diabo, enfim, seus demônios que poderia tomar conta do Brasil
nessa época agora, nesse momento atual que nós estamos vivendo. Então, irmãos, realmente é necessário muita oração, muito jejum. É necessário que a igreja realmente não pare de cessar, de orar. Que a guerra espiritual é tremenda. Eu tenho passado esses dias aqui, eu falo para você, a guerra espiritual também, não imagine. Eu saí do Brasil para ter Sabe quando você tem uma garrafa de água e você está no deserto e só tem um pingo de água e você puxa aquele pingo e refresca a sua língua? Eu estava me sentindo assim no Brasil. Eu estava pensando, eu estava precisando refletir muita coisa. Quando você tem essas intimidade com Deus, vamos dizer assim, quando você tem esses mistérios com Deus, não pense você que é fácil não, porque a cada momento que Deus te dá uma revelação, o inimigo te dá um tapa. E nenhuma revelação de Deus ela vem barato, ela vem com alto preço. E a guerra sobre a minha vida é espiritual, então eu estou a todo momento me dando de cara com Deus e me dando de cara também com o inimigo, ou seja, Deus falando vai e o inimigo tentando me travar para parar, usando pessoas, fechando portas e tudo mais. Então, eu vou falar para você, parece que eu vivo feliz, tal e tudo mais. Não, eu saí do Brasil com 6 anos de cama, depressão, quem me conhece sabe. Eu não tinha ânimo de fazer mais nada, para mim eu já tinha entregue os pontos. Eu estava vegetando praticamente. E aí onde eu vim para cá, para tentar me sentir vivo, reanimar, repensar. E só que não é assim, não é fácil assim. Como eu disse para vocês, Deus me deu 3 caminhos e foram me dando sinais, e esses sinais, ele não vem, Deus coloca você numa cadeira e fala esse é assim, 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 esse é assim, 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 esse é assim, 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 não. Deus vai dando sinais, 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 e você vai pegando um, interpreta nesse caminho. Você pega outro, interpreta nesse caminho. Você pega o outro, interpreta nesse caminho, aí você entende aquilo aonde Deus está querendo te conduzir e os outros caminhos que estão caminhando, que estão juntos ali. É cansativo, é desgastante, mas eu creio que o Senhor vai dar a vitória, em nome de Jesus. As forças, elas se esvaem, mas quando eu estou prostrado, Deus levanta. Ela falou, não, você aguenta mais um pouquinho. Deus é fiel quando Ele fala que Ele renova nossas forças, que nós voaríamos como águia, enfim. Eu sei que esta parte desse vídeo ele foi impactante. Porém, eu acredito que, como Deus tem falado para mim, que o final das coisas é um melhor do que o princípio delas. Então acredita, Brasil, que o final das coisas ainda é o melhor. Acredita você, que está passando por processos também, que o final das coisas ainda é o melhor do que o princípio delas. Tá bom? Que Deus abençoe a tua vida, fica com a poderosa presença do Senhor sobre a tua vida. Eu vou terminar o estudo. Na verdade não é o estudo, é as revelações que Deus me passou durante todos esses anos, e a cada momento vão acontecendo coisas e aí eu vou falando. Vai vir outros vídeos aí que vai falar sobre Daniel, outro vídeo que vai falar
sobre Daniel e as revelações do Apocalipse, que eles se juntam, ou seja, Daniel é uma parte mais grosseira, assim, precisa mais interpretação de Daniel, aí você vai se surpreender com as revelações de Daniel. E depois vem o Apocalipse, que vamos ver quem é 666, se é o que é o 66, se é um sistema, se é um chip, o que é. E tá bom, então não perde esse vídeo. E quadrangular, que Deus abençoe a tua vida, porque é a igreja que Deus escolheu para preparar o povo para o arrebatamento. Essa é mais uma que eu vou falar depois, tá bom? Deus abençoe, fica com Deus.